Pessoal, nessa aula eu vou falar do Advanced Matching, que é o correspondência avançada, né? Que você chama de... O Advanced Matching e a correspondência avançada é a mesma coisa, é só a tradução. O Advanced Match, pessoal, isso é bem importante que vocês entendam, ele é o combustível da IA do Facebook, de todas elas, de todas elas. Por quê? Porque é através do Advanced Matching que a gente vai conseguir identificar aquela pessoa, tá? Então, o Facebook, quanto mais dados você manda para ele que estejam no Advanced Matching, com mais facilidade ele vai conseguir identificar aquela pessoa. Entretanto, a gente só pode mandar os dados que estão disponíveis. Exemplo, quando a pessoa acessa a sua página, você tem o e-mail dela? Não. Então, como você vai mandar? Não tem como, tá? Então, aqui a gente tem duas documentações. Então, a primeira são os dados do Advanced Matching. Então, quais dados e a forma que você vai mandar eles. Então, tem e-mail, nome, sobrenome, telefone, o externo ID. Eu vou deixar essa documentação aqui abaixo para vocês darem uma olhada. E aqui do lado é a importância de cada dado. Então, aqui tem, por exemplo, o e-mail e o FBCLID, eles têm a prioridade alta, ou seja, são os dados mais importantes para o Facebook. O e-mail e a identificação de clique, que é o FBC. São os dados mais importantes para o Facebook. O identificação de login é quando você clica para logar com o Facebook. A maioria não tem isso. E aqui tem os outros dados aqui que o Facebook pede, beleza? Dentro do gerenciador de eventos, vocês vão perceber que existem dois tipos de dados do Advanced Match: dados de usuário e dados de navegação. Quais são os dados de usuário? Dados de usuário ou dado da pessoa: e-mail, telefone, o país, o nome, o sobrenome, o estado. Esses são dados da pessoa, E existem os dados de navegação, os dados do navegador, que são o FBP, que a gente já falou, o FBC, o User Agent e o endereço IP dela. Então, entendam isso, pessoal, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O Advanced Matching é a junção dessas duas coisas: dados de usuário com dados de navegação. Se você mandar só dados de usuário, o Facebook não vai conseguir identificar aquela pessoa. Se você mandar só dados de navegação, ele não vai conseguir identificar aquela pessoa. Até vai, através do FBCLID, mas não de uma forma efetiva que se você mandasse dados de usuário também. Entretanto, a gente sabe que os dados de usuário a gente só tem disponível na hora da compra, tá? Aqui eu tenho em finalização de compra, porque a minha estrutura é um pouco diferente, mas em via de regra, na estrutura de infoproduto, você só vai ter esses dados quando a pessoa preencher o checkout e clicar em comprar. Então a gente só consegue mandar o Advanced Match completo, que é dados de usuário com dados de navegação, no evento de compra, que é quando a gente vai ter esses dois tipos de dados. Então, a nota de correspondência ela é reflexo disso. Então, por exemplo, geralmente aqui o PGV vai ficar 6.7, porque você não tem e-mail, não tem telefone e não tem esses dados aqui, beleza? Então, numa estrutura normal, que você não tem formulário na página, Page View, Initiate Checkout 6.7 e o evento de compra 9.3, 8, o meu aqui no caso tá 8.8, então 8.8, 8.5 ali em diante já é uma nota já satisfatória, beleza? Então, lição da aula: Advanced Matching é dados de navegação mais dados de usuário. Se você, Alan, aqui eu disparo dados do webhook, só vai dados de usuário. Problema. Não vai identificar. Ou então, eu tenho um evento de compra, só vai dados de navegação. Problema também. O Facebook não vai conseguir identificar. Então, o Advanced Matching ele é completo. Dados de navegação mais dados de usuário. E ao longo das aulas aqui eu vou explicando como a gente vai conseguindo coletar esses dados, por que ocorrem os bloqueios, etc. Beleza? Mas o mais importante é você entender que o Advanced Match é o motor, é o combustível das inteligências artificiais do Facebook. E você precisa ter tanto dados de usuário, quanto também dados de navegação, beleza? Então é isso, partiu, valeu!